Arrogância. Arrogância é um dos pecados graves. Em todos os tempos existiam homens arrogantes que desafiou o Senhor Deus. Mas todos eles tiveram um final terrível. Mas que houve homens malignos e arrogantes, mas se deram muito mal. Lá em Êxodo 5:1 diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus chamou Moisés e Arão para tirar o povo de Israel do Egito, mas Deus pediu a Faraó. Primeiro Deus foi brando, suave com Faraó. Deixa aí meu povo para que celebre uma festa no deserto. Que ali o povo não podia adorar o Deus, oferecer sacrifícios. Eles nem sabiam também fazer isto. E Deus queria tirar eles justamente para ensinar como realmente ensinou. Então respondeu o Faraó: Quem é o Senhor que ouça a sua voz e deixa Israel? Isso aí não foi uma pergunta simples e nem por ignorância, mas foi uma pergunta desafiadora, porque Abraão conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus que mandou o dilúvio sobre os povos rebeldes, o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, e o Deus também que levou aquele povo, que o povo foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel que entrou ali na terra do Egito. Ele conhecia a história do Deus verdadeiro, mas ele queria desafiar. Ele falou: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel? E Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ele é um desafio, né? Faraó já havia visto falar do Deus Todo-Poderoso. Faraó estava na sua arrogância, na sua soberba, desafiando o Deus único. E quando as pessoas fazem isso, o que Deus faz? Deus endurece o coração das pessoas. Não é Deus em si que endurece o coração das pessoas. É as palavras que as pessoas falam, os atos que elas praticam, elas por si mesmas, ela endurece o coração delas. Que as pessoas pegam a falar coisas de arrogância, de blasfêmias, elas pegam a falar aquilo constante, aquilo imprime no coração das pessoas e as pessoas se endurecem. Agora, quando as pessoas é sensível à voz de Deus, quando as pessoas ouvem, quando as pessoas atendem, quando as pessoas meditam, aí aquelas palavras de Deus, elas esmorecem o coração. Mas aí vai depender das pessoas, né? Então, desafiando Deus do céu. Mas Faraó diz que não conhecia o Deus. Então disse Deus: Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Está lá em Êxodo 12:12. Deus mandou, foi 7 pragas, né? 7. As pragas da morte dos primogênitos foi a última. Então Deus mandou, aí Faraó reconheceu. Faraó reconheceu quem é Deus e ficou sabendo quem é Deus. Mas foi tarde, ele perdeu seus filhos,
perdeu o primogênito, e foi uma catástrofe. Quem é o homem que se possa orgulhar diante de Deus? Jó diz sobre o homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de inquietação. O homem é nada diante de Deus. Vive pouco tempo, 100 anos é muito pouco. Quando as pessoas alcançam 100, né? Mas a maioria não chega nem aos 80. Pouquíssimos vai aos 100. E ele nasce como a flor. Está lá em Jó 14:4. Nasce como a flor, murcha, foge como a sombra e não permanece. Quem é o homem? Pobre homem. O espírito de exaltação própria nasceu no coração de Lúcifer. Foi o primeiro, o pai da arrogância. O pai da arrogância chama-se Lúcifer. Ele disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Arrogância, muita arrogância. E Deus dá graças aos humildes, mas Deus resiste os soberbos. A soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Faraó ficou decepcionado, né? E Deus manifestou a sua glória, o seu poder, e ele sofreu. A abominação é ao Senhor todo aquele arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. Eles não ficarão impunes. Todos arrogantes, mesmo que eles não vão sofrer aqui na terra tanto, mas a maioria sofre também aqui na terra, mas também vão perder a vida eterna. O que é uma arrogância nos dias de hoje? Hoje a maior arrogância que uma pessoa pode ter é quando a pessoa nega guardar o primeiro dia da semana, reconhecendo o Deus único Criador, não reconhecendo o Deus único como Criador do céu e da terra. Eles estão falando igual o Faraó. Quem é o Senhor? Quem é esse Deus único que criou o céu e a terra e o mar e as fontes das águas? Eu não conheço esse Deus único. Eu conheço Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a mesma coisa, só muda as palavras. Quem é esse Deus único que esse povo não quer aceitar? A gente fala para as pessoas que há um único Deus, o Pai. Eles brigam com a gente e dizem: não, tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então eles querem negar o que está na Bíblia. Isso chama arrogância.